Olá pessoal, vamos continuar nossa aula sobre conjuntos numéricos e agora nós vamos falar sobre intervalos. Então pessoal, vamos dar uma definição aqui de intervalos, né? Intervalo vai ser um subconjunto do conjunto dos números reais, tá? Onde esse intervalo você vai ter um valor numérico para início ou para fim, tá? A todos os exemplos aqui nós vamos utilizar sempre que o número A, né, o A, é menor do que o B, tá bom? Então, o primeiro tipo de intervalo que temos é o intervalo fechado de extremos. O que seria isso? Seria um intervalo, tá? Intervalo fechado. Aqui você tem um colchete fechado, tá? Dos dois lados. Uma maneira de representar é essa. A outra maneira de representar no conjunto dos reais seria x pertence aos reais, tal que x é um número do A até o B, ou seja, x é maior ou igual que A e x é menor ou igual que B. Tá bom? Como é que você representa isso no intervalo? Você tem aqui a reta numérica, tá bom? Se você quiser aqui, pode ser o zero, não importa nesse primeiro momento, tá? Contanto que você coloque o A à esquerda do B. Então, vou dizer que aqui é o A, vou dizer que aqui é o B, tá bom? O A é menor que o B, então o A está à esquerda do B. O intervalo fechado, pessoal, o intervalo ele vai usar todos os números que estão desde o A até o B, ok? Se eu vou usar todos os números desde o A até o B, eu vou colocar uma bolinha fechada aqui no ponto A, vou colocar uma bolinha fechada aqui no ponto B e iria colocar infinitos pontos aqui, mas a gente representa através de um ondulado mesmo, tá? Esse ondulado aqui representa que todos os números entre o A, ou melhor, do A até o B, pertencem a esse intervalo, tá? Ah, você não entendeu? Vou fazer um exemplo aqui com o número. Tá bom? Então, eu vou escrever aqui, x pertence aos reais, tal que o x está do menos 1 ao 3, ok? Então, você vai vir para a reta, tá? Vai colocar primeiro o número menos 1, depois o número 3. Aí sim aqui você poderia ter o zero como referência, né? Vamos supor que o zero está aqui no meio. Ah, então o menos 1 é um pouquinho antes do zero. E o 3 é depois do zero. E aí você marcaria bolinha fechada no menos 1, porque tem um menor igual aqui, né? E bolinha fechada aqui no 3. E iria representar todo o intervalo entre o menos 1 e o 3, tá? Essa seria a representação do intervalo fechado nos dois extremos. Ok, pessoal? Vamos adiante. Continuando os intervalos, a mesma ideia, só que agora vai ser o intervalo de extremos, tá? Aberto em um dos extremos. No caso, esse intervalo aqui é o intervalo aberto de extremos. Em vez de eu ter as chaves, ó, viradas para dentro, né? Fechando, elas estão viradas para fora, estão no sentido contrário, está aberto aqui, tá? Então isso aqui é um intervalo aberto de extremos. Outra representação é com parênteses, mas tem alguns que confundem isso aqui com par ordenado. Então, na dúvida, você vai ver essa representação ou essa aqui, tá? O que é que elas significam também? Uma terceira maneira de representar, mais comum, tá? É x pertence a reais, tal que o x está entre o A e o B. Tá o mesmo esquema do anterior, tá bom? Você vai ter o A, que é menor do que o B, ok? E a diferença básica aqui, pessoal, é que como o valor A não pertence ao intervalo, ele é apenas uma referência, você vai representar aqui no A com uma bolinha aberta, né? No caso, o ponto representando a posição do A não faz parte desse conjunto, nem a do B. Então, você riscaria o intervalo entre entre o A e o B, tá? Se eu for fazer exemplo com números, a ideia é a mesma. Vamos pegar os mesmos números do exemplo anterior, né? Entre o menos 1 e o 3. Então, bolinha, começar do início, né? Aqui é o canto do menos 1, aqui é o canto do 3, tá? Bolinha aberta no menos 1, bolinha aberta no 3. E eu vou riscar todo o intervalo entre o menos 1 e o 3. Lembrando que nem o menos 1 nem o 3 fazem parte desse conjunto. Eles são apenas referências, né? Vamos dizer assim, são limite. Ó, antes do menos 1. O menos 1 não vai entrar, só quem está depois dele. Antes do 3, o 3 não vai entrar. O 3 é apenas uma referência, tá? Um ponto de referência. Vamos continuar.
Vamos agora ao intervalo semiaberto à esquerda, né? Ou fechado à direita, tá? Então, esse intervalo ele vai estar fechado apenas do lado direito, tá? Então, você pode observar aqui, ó, do lado A está aberto, do lado B está fechado, né? E o B é o da direita, então fechado à direita, tá? Ele está aberto à esquerda, eu posso usar esse parêntese aqui, e o colchete à direita, tá? Esquerda aqui, direita aqui. Ou então, a maneira que você também pode representar é que x pertence aos reais, tal que o x está antes do A, né? É menor do que o A, o x é maior do que o A e o x é menor ou igual que o B. Como é que eu faço isso? Mesmo esquema. Como o lado de cá está aberto, a bolinha que fica do lado esquerdo vai ser uma bolinha aberta. E a bolinha que fica do lado direito vai ser uma bolinha fechada. E você vai representar esse intervalo riscando de ponta a ponta, tá? Se eu for colocar números, mesmo esquema, né? Do menos 1 ao 3, eu vou ter bolinha fechada no 3 e bolinha aberta no menos 1. E é só representar o intervalo, tá? Vamos ao próximo. Bem, como já fizemos fechado à esquerda, agora vamos fazer fechado à direita, né? Vamos fazer o mesmo esquema, só que com fechado à esquerda. A ideia é a mesma, tá? Então a representação aqui está com o intervalo fechado do lado esquerdo e aberto do lado direito, né? Semi-aberta à direita ou fechada à esquerda, depende de como você queira interpretar. Aquela mesma ideia do copo, né? Meio fechado, meio cheio ou meio vazio, depende da sua referência. E quando formos representar, né, o A, nós vamos colocar com bolinha aberta, fechada, porque tem o igual, e o B, nós vamos colocar com bolinha aberta, porque não tem o igual. Ou seja, o A pertence ao conjunto, tá? Ele faz parte do conjunto, enquanto que o B não faz parte desse conjunto, tá? Ele é apenas um local de referência. Então, o A faz parte do conjunto e o B não. Pessoal, o que que me serve isso? Eu não estou entendendo a utilidade disso, né? A utilidade disso aqui é a seguinte, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você está fazendo um problema, tá? E quando você termina de resolver, você encontra essa resposta, tá? Fechado no menos 1 e aberto no 3. E aí ele pergunta assim, quantas soluções inteiras tem esse problema, tá? Aí você diria, solução inteira. Então eu tenho o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Só que aí está errado, pessoal. Por quê? Porque o menos 1, como a bolinha está fechada, isso quer dizer que ele faz parte da solução sim. Tá? O menos 1 faz parte da solução. Só que o 3, ele não faz parte da minha solução. Então, quantas soluções inteiras, ou quais soluções inteiras, né, seriam apenas esses números aqui. O 3 estaria fora. Tá? Por quê? Porque no meu intervalo, o 3 não faz parte do conjunto. Ele é apenas uma referência. Quando você está trabalhando com os reais, lembrando que aqui eu tenho infinitos números aqui dentro, né? Eu tenho vários números aqui dentro. Eu tenho o número 0, eu tenho o número 1,5, 0,3, raiz de 2. Aqui eu tenho infinitos pontos, tá? Só que o menor deles é o menos 1 e o maior deles é um número mais próximo de 3 que eu consegui escrever. Mas o 3 não faz parte desse conjunto, tá certo? Então, esse tipo de solução você vai usar em alguns problemas de inequação do segundo grau, inequação do primeiro grau, sistemas de inequações, inequação produto, inequação quociente. Alguns problemas que depois que você termina, você vai chegar numa solução desse tipo aqui, e aí você tem que analisar as respostas de acordo com o intervalo, ok? Vamos adiante. Próximo tipo de intervalo, certo, pessoal? Vão ser os intervalos infinitos, tá? Os intervalos infinitos são aqueles intervalos que têm um começo, mas não tem um fim, tá? E aí nós temos aqui o símbolo, né, de infinito, tá? Lembrando que quando você representa o infinito é sempre aberto, tá? Então, o infinito não é um local fixo, então o infinito é um ponto, é sempre aberto, tá? Ok? Continuando, essa é aquela maneira normal de escrever. Essa aqui, uma outra maneira, com parênteses. E uma terceira maneira, né? Aqui, como eu estou vindo do infinito negativo até que chego ao A. Ou seja, os valores que eu tenho são antes do A.
Então, nós dizemos que x pertence ao real, está o que? X é menor ou igual que A. Como é que eu represento isso? Bolinha fechada aqui no... Vou botar mais para cá para não riscar muito, tá? Bolinha fechada aqui no A. E o intervalo que eu quero são os números menores do que A, tá? Ao infinito e além. A outra maneira, lógico, né, é a mesma coisa, só que com a bolinha aberta, né? O x é menor do que A. No caso, o A não faz parte do meu conjunto. Então, bolinha aberta aqui no A e você vai riscar para o mesmo lado, certo? Vamos fazer a mesma coisa, só que agora indo em direção ao mais infinito, tá bom? Eu não vou colocar o A aqui não, senão eu tenho que riscar a reta toda, tá? Você vai riscar de acordo com o problema. Então, meu A está bem aqui. O A está com está fechado, né? Ou melhor, esse aqui está fechado, né? Está aqui fechado. Então, bolinha fechada. E eu vou riscar para onde é maior ou igual que A, tá certo? E o próximo, lógico, usando a mesma sequência de raciocínio, né? Apenas os intervalos, tipo intervalo. Aqui eu vou ter bolinha aberta no A e eu vou riscar para onde é maior do que A. Lembrando que aqui o A aqui faz parte do conjunto e aqui o A não faz parte do conjunto. Ok, pessoal? E o próximo intervalo, pessoal, é o intervalo infinito, ou seja, ele vai desde o menos infinito até o mais infinito. Ou simplesmente, né, já que essa reta é a real e eu estou vindo aqui do menos infinito até o mais infinito, não queria riscar muito, mas agora eu vou ter que riscar toda a reta, tá? Então, toda a reta faz parte desse intervalo. Esse é o próprio conjunto dos números reais, ok? Não tem nem começo, nem fim, tá? Do menos infinito ao menos infinito e além. Vamos a alguns exemplos para ver se todo mundo entendeu a linha de raciocínio, tá? Primeiro, ele quer que você represente aí os intervalos. Então, o que é que eu vou fazer? Tá? Alguns exemplos. Eu vou pegar e representar esse intervalo aqui. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Bem, intervalo fechado do 6 ao 10. Então, eu vou escolher um canto aqui. Vou dizer que o meu zero é sempre aqui no meio, tá? Então, o 6 estaria mais ou menos por aqui. Precisa ser uma coisa precisa, tá? E o 10 depois do 6. Bolinha fechada no 6. Bolinha fechada no 10. E você vai representar todo o intervalo do 6 ao 10. Pronto, só isso. Ok? Mais um exemplozinho, mesma coisa, do menos 1 até o 5. Ok? Então, o interessante é o seguinte, quando você tiver feito esse tipo de problema, e vocês vão ter dois conjuntos para representar, duas retas, tá? Dois subconjuntos, para fazer alguma interação entre eles, é que vocês procurem colocar zero embaixo de zero, tá? Então, se aqui é o zero, o menos 1 vai ser um ponto antes do zero. No menos 1, a bolinha é aberta. E o outro número é o 5, né? Olha, como eu coloquei o 6 aqui, né? O 5 eu teria que colocar antes, tá? Eu tenho que me preocupar com esses detalhezinhos quando eu tenho vários intervalos. Aqui eu estou só treinando com vocês, tá bom? Então, no menos 1, a bolinha é fechada, aberta, aliás, no 5, a bolinha é fechada. E aí eu vou representar todo esse intervalo riscando essa região, ok? O próximo é x menor que 3, né? Então, se eu estou tomando esse cuidado aqui com os outros, vou tomar com esse também, né? O 5, né? Se eu coloquei o 0 aqui, mais ou menos na mesma linha, o 3 tem que ficar mais ou menos por aqui. Bolinha aberta no 3. E eu vou riscar para onde? Uma dica legal, pessoal. Aqui é como se eu faço assim, isso aqui é como se fosse uma seta. Ó. Eu vou riscar para onde? Eu vou riscar para lá, tá? Então aqui me diz, se está nessa forma aqui, me diz para onde é que eu tenho que riscar. É como se fizesse uma seta. Ó, vou riscar para a esquerda, tá? Para os números que são menores, e eu não chego lá, do que o 3. Só que o 3 não entra porque a bolinha está aberta, ok? Bolinha aberta. O 3 não faz parte da minha solução, ok? Vamos continuar. Bem, pessoal, vamos mais um exemplo. Agora vamos a uma situação prática, tá bom? Eu quero que você determine a interseção, a união e a diferença entre A e B, tá? Três situações. Como é que eu vou fazer isso? Bem, primeira coisa, você vai representar três
retas, tá? Por que 3 retas? A primeira reta vai ser o conjunto A, tá? A segunda reta vai ser o conjunto B. E a terceira reta vai ser a situação assinalada. No caso, eu vou fazer primeiro A inter B, tá? Vou fazer os 3 aqui, vou fazer e vou apagando. Então, prestem atenção e anotem se for necessário. Bem, primeiro passo é colocar em cada reta os conjuntos assinalados aqui em cima, tá bom? Então, eu quero o primeiro conjunto, vai ser o x pertence aos reais, tal que o x está do maior ou igual que 2 e menor que 5. Como eu falei, nesse tipo de problemas, você vai ter que organizar aqui o seu espaço, ter um pouquinho de visão. Como todo mundo aqui é positivo, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu olho todos os conjuntos, vejo qual é o menor, qual é o maior, tá? Então, o menor é 2 e o menor é 8. Então, o 2 vai ser aquele que fica mais à direita. Eu vou colocar o 2 bem aqui, tá? Aquele conjunto A. O 5 eu vou colocar mais ou menos por aqui, tá? Não tem local preciso, não. Você não precisa fazer uma reta indo do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, tá? Todos os pontos. Vai na visão espacial mesmo, tá? Como diz o outro, no olhômetro, ok? Aí o que é que vai acontecer? No ponto A, a bolinha é... No ponto A não, no ponto 2 a bolinha é fechada. No ponto 5 a bolinha é aberta, tá? E o intervalo que eu vou riscar é o intervalo do 2 até o 5. Esse é o conjunto A, não vai mudar para nenhum dos itens. O conjunto B é do 3, bolinha fechada no 3, e bolinha aberta no 8. Lembrem que o 3, se eu coloquei o 2 aqui, tá? Todo mundo aqui vai ser 2. Se eu coloquei o 5 aqui, todo mundo nessa região aqui, nesses de baixo, também vão representar o 5, senão não vai dar certo. E o 3 eu tenho que colocar apenas à direita do 2. Então eu vou colocar o 3 por aqui, bolinha fechada, né, no 3, e o outro é o 8. Eu só tenho que colocar o 8 depois do 5, tá? É só o cuidado que eu tenho que ter. Bolinha aberta. E eu vou riscar o intervalo do do 3 até o 8. Tranquilo? Pronto. Eu gosto de baixar os pontos só para ter uma referência, tá? Então, aqui é o 8 e aqui é o 3. Ok? Primeiro, eu quero fazer a interseção. Lembrando o que é interseção? Interseção é o que tem nos dois ao mesmo tempo. Então eu vou para o desenho e vou procurar a região que está riscada nos dois ao mesmo tempo. Ó, se você prestar atenção, ó, essa região aqui e essa região aqui estão riscadas nos dois ao mesmo tempo. É a região que eu vou estudar. Então, essa região, interseção. Aí você vai pensar o seguinte, ó, o 3 ele faz parte do conjunto B? Sim, bolinha fechada. O 3 faz parte do conjunto A? Sim, está riscado. Né? Esse riscado só representa infinitos pontinhos, infinitas bolinhas, tá? Então está riscado. Se ele está riscado nos dois conjuntos, ele vai estar riscado aqui também, porque eu quero a interseção. Eu quero que os dois tenham em comum. E o 3 está no primeiro conjunto, o 3 também está no segundo conjunto, tá bom? O outro limite é aqui. O 5 faz parte do primeiro conjunto? Não. O 5 faz parte do segundo conjunto? Faz. Ele está aqui. Aqui tem um pontinho fechado. Mas a interseção quer que esteja nos dois. E o 5 não está nos dois. Se não está nos dois, não está na interseção. Tá? Então, a região que eu quero como resposta para o A inter B é essa região aqui. Então, a solução A inter B, a solução vai ser fechado no 3, aberto no 5. Ok? Essa é a solução do item da primeira opção aí, a interseção. Entendido? Como eu vou fazer todos aqui, eu vou agora fazer a segunda proposição. No caso, eu vou fazer agora a união B. Como nós sabemos, a união, né, é você unir os dois conjuntos em um só. Então, a união vai desde o que está riscado no primeiro. Ó, o primeiro número que eu tenho aqui seria o 2. A união, se está riscada em um dos dois, você risca embaixo, tá? Se está riscado em um dos dois, você risca embaixo. Então, aqui eu vou riscar. Esse intervalo aqui, o 3 está nos dois. Mesmo que estivesse só em um, eu também vou riscar, porque é união.
União, risca tudo. Aqui no 5, o 5 só está no segundo aqui, mas não tem aqui em cima. Mas a união não importa, a união apenas tem que estar em um dos dois. E termina aqui no 8, só que o 8 não está em nenhum dos dois conjuntos. Então a união entre esses dois conjuntos vai ser, né, o x estando menor, x sendo maior ou igual que 2 e x sendo menor do que 8. Tá? Então, bolinha fechada no 2, bolinha aberta no 8. Certo? Se você quiser escrever daquela outra maneira, é só você botar um intervalo fechado, né? Aqui, ó, solução. X pertence aos reais, está o quê? O x está bolinha fechada no 2. Então, 2 menor ou igual que x, menor do que 8. Fecha, né? Você bota os dois números aqui, um de cada lado, tá? Também funciona para dar essa resposta aqui, ok? Então, pronto, fiz a união também. Vou fazer agora a diferença. Para fazer a diferença, como eu disse, né, eu vou apagar aqui os intervalos. E a diferença é aquela que você tem que tomar mais cuidado, né? O que é a diferença? Diferença é aquela região que, né, aqui era união para aquele, né, agora eu vou fazer a diferença, tá? Eu não marquei aqui, pode ter ficado meio confuso. Vou fazer agora a diferença. Diferença entre A e B, tá? A diferença entre A e B, o que vai ser a diferença entre A e B? É aquilo que pertence só ao conjunto A, tá? Então você vai fazer por intervalo. Você vai fazer esse pedaço aqui. Essa região aqui, entre o 2 e o 3, né? Entre o 2 e o 3 que você está analisando. O 2 pertence só ao conjunto A? Tá, porque não tem embaixo, só tem lá em cima, então o 2 pertence só ao conjunto A. O 3 pertence só ao conjunto A? Não, o 3 pertence aos dois. Se pertence aos dois, não vai estar na diferença, bolinha aberta, tá? Por que a bolinha é aberta? Porque eu vou colocar apenas os que pertencem ao conjunto A. E o 3 pertence ao conjunto B. Então eu tenho que tirar da diferença. Se eu tenho que tirar, ele não pode estar. Como é que eu represento o número que não está no conjunto? Bolinha aberta. Aqui, só está no primeiro? Não, está nos dois. Também não serve essa região aqui, né? Essa região está fora. E a outra região é essa aqui. Essa região não tem nada no A. Se não tem nada no A, não pertence ao conjunto A, não vai estar na diferença. Tá? Então a diferença entre o conjunto A e B vai ser apenas essa regiãozinha aqui, ó, que vai ser a região, né, fechado no 2 e aberto no 3. Tá? Bem interessante. Cuidado com a diferença entre conjuntos. Ok? Vamos agora ao nosso último exemplo. É a mesma história, né? Tem um conjunto A, que é x é maior que zero, conjunto B, que é do x do menos 2 maior ou igual que menos 2 e menor do que 3, e eu quero que você determine a união B, a interseção B, diferença entre A e B e a diferença entre B e A, tá bom? Vamos fazer o mesmo esquema, uma reta para o primeiro, uma reta para o segundo e uma reta para a solução, tá? Então essa reta aqui sempre vai ser a do conjunto A, essa aqui sempre vai ser do conjunto B e aqui vai ser da solução, tá ok? Vamos lá. Primeiro passo, representar esses conjuntos, tá? Como tem um zero, maravilha, o zero a gente bota aqui mais ou menos pelo meio, né? O zero, nós temos o menos 2 e tem um 3. Então o menor é o menos 2, antes do zero, tem muito espaço aqui para colocar. O 3 também tem muito espaço aqui para colocar. Beleza. Então o zero, bolinha aberta no zero, tá? E eu vou riscar para a região que é maior do que zero. No caso, eu vou riscar para a direita, né? A direita do zero, até o final da reta, tá? Não tem fim, não para. O B vai começar no menos 2, que é antes do zero. Então, bolinha fechada aqui no menos 2. E bolinha aberta no termo, que eu boto 3. Qualquer canto, deixa que seja para cá, tá? Bolinha aberta no 3. Certo? Pronto, eu tenho. E agora vamos riscar o nosso intervalo, né? Que é do menos 2 até bem perto. Parece um cardíaco aí, tá? Vamos lá. Até chegar no 3, sem encostar. E agora eu vou fazer a primeira parte, que seria, eu vou fazer aqui de azul a interseção B. O que é que eu faço? Eu vou procurar as regiões, né? Já falei para vocês. Interseção é o que está riscado nos dois ao mesmo tempo.
Você olha para essa região aqui, você separa em regiões, tá? De cada ponto. Essa região está riscada nos dois? Não. Essa região aqui é a região que está riscada nos dois ao mesmo tempo. Então, eu só tenho que escrever aqui embaixo quais são os pontos que eu tenho. Aqui é o 0 e, como eu disse, né, baixo o pontinho aqui, aqui é o 3. Bolinha aberta no 0, bolinha aberta no 3. Primeira solução, eu vou escrever aqui em cima, A inter B, a solução ficou aberto no 0, aberto no 3. Do 0 ao 3, aberto nos extremos, tá? Essa é a solução do primeira pergunta. Vamos à segunda. Agora vai ser a união B. Bem, a união B, você baixa o pontinho, né? União, vai ter sempre todo mundo, então eu vou baixar os pontos. União, basta que esteja riscado em um dos dois. Primeira região, essa aqui, está arriscado em um dos dois? Tá, eu risco. Segunda região, está arriscado em um dos dois? Tá, eu risco. Terceira região, está arriscado em um dos dois? Tá, eu risco. Então, a interseção, desculpe, a união entre o conjunto A e o conjunto B vai ser tudo isso aqui que eu vou riscar. Vou fazer um onduladozinho, que é mais bonitinho, apesar que isso aqui ser mais fácil. Bolinha, né? Vamos olhar para as bolas. Bolinha fechada no menos 2. Não importa que aqui não tem, porque aqui tem o ponto 1, o 0, né? Então essa bolinha aqui diz que vai fechar isso aqui, então o 0 vai fazer parte. A mesma coisa aqui, apesar do 3 não fazer parte desse conjunto, mas o 3 está aqui. Então essa bolinha aqui fecha essa aqui na solução. Então, consequentemente, a solução da união vai ser desde o menos 3 até o infinito e além. Então, a união B vai ser do menos 2 até o mais infinito. Certo? Vamos agora ao próximo. Quando for fazer diferença, muito cuidado, tá? Diferença entre A e B. Lembrando o que é diferença? É aquilo que é só do conjunto A. Novamente, vamos às regiões, tá? Essa região aqui, ela é só do A? Não. Essa região aqui, ela só está arriscada em cima? Não. Essa região aqui, ela só está arriscada em cima? Sim. Então, a minha resposta vai ser essa parte que eu risquei aqui. O problema é, tá? A gente já sabe que a solução é essa parte aqui. Por quê? Porque diferença entre A e B, né, é aquilo que está arriscado só no conjunto A. Aqui não tem nada arriscado, nessa região aqui não tem nada arriscado. Nessa região aqui só está arriscado embaixo, não serve. Nessa região aqui está arriscado nos dois, não serve. Nessa região aqui está arriscado só em A, serve. Então a minha solução vai ter como referência aqui o 3. Agora eu pergunto para vocês, esse 3 tem bolinha aberta ou bolinha fechada? Vamos lá. Se o 3 está aqui, porque está arriscado, e o 3 não está aqui, isso quer dizer que o 3 só pertence ao conjunto A. Se ele só pertence ao conjunto A, ele vai fazer parte aqui da minha solução. Então, o 3 vai estar com bolinha fechada. Então, aqui, vou escrever aqui em cima, a diferença entre A e B vai ser do 3 até o mais infinito, ok? E o contrário, diferença entre B e A. Aí é que mora o perigo, já dizia aquela música, tá? Vamos lá. Diferença entre B e A é o que faz parte só do B, tá? Você vai analisar do mesmo jeito. Agora você tem que pensar só na parte de baixo. Só na parte de baixo, tá bom? Só na parte de baixo, ó. Esse pedaço aqui faz parte só do B? Sim, só está arriscado aqui. Esse pedaço aqui está arriscado só no B? Não. Esse pedaço aqui está arriscado só no B? Não. Então, a minha diferença entre A e B vai começar no menos 2 e vai terminar aqui no 0. Meu problema são as bolas, né? As bolinhas aqui, os pontos extremos. Essa bolinha aqui é fechada, tranquilo de observar. Esse aqui é o intervalo da solução. E agora, a bolinha do
do zero. O que é que vocês acham? O zero faz parte só do B ou faz parte dos dois? O que é que você vai fazer? Se o zero está no conjunto B, e ele pertence ao B, porque ele está aqui, ó, nessa parte riscada, você tem que olhar em cima. Se em cima tiver bola aberta, isso quer dizer que o zero só faz parte do B. Você risca aqui. Se aqui em cima tiver bola fechada, isso quer dizer que o zero faz parte dos dois, então ele não entra aqui. No meu caso, o zero não faz parte do conjunto A, né? Consequentemente, ele só é do conjunto B. Se ele é só do conjunto B, bolinha fechada no zero. Tá? Então, meu intervalo de diferença entre A e B vai ser fechado no menos 2, fechado no zero. Ok, pessoal? Essa é a parte sobre intervalos. Nosso próximo conteúdo será apenas um exercício final, né? Porque já está mais próximo do período de inscrição, apesar, não sei, esse vídeo vai sair provavelmente domingo. Isso no dia 10 de setembro de 2022, tá? Então, a prova já saiu, né, nesse período. Espero que vocês façam a inscrição e que todos sejam aprovados. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.